Você, profissional de RH, realmente está dominando todo esse processo de alteração da NR1? Está pronto para fazer todas as implementações? Eu sou o Wilson Rios, especialista em gestão empresarial e desenvolvimento humano, e quero falar com você hoje sobre riscos psicossociais. Bom, vamos entender. Desde 2024, na verdade, isso começa desde 2020, certo? Com uma portaria do Ministério do Trabalho que começa a realmente incorporar essa questão dos riscos psicossociais na NR1, mas, porém, isso só se torna oficial com a portaria 1419, que aconteceu em agosto de 2024, falando que as empresas se tornam obrigadas a fazer o mapeamento dos riscos psicossociais e incorporar isso dentro do PGR. Parece um processo simples, tem muita gente falando sobre muita coisa com relação a isso, e aqui nós vamos tirar realmente todas as suas dúvidas e tentar explicar ao máximo como deve ser conduzido esse processo. Bom, vamos entender. Então, a NR nada mais é do que a norma regulamentadora, são as normas regulamentadoras que definem todo o processo de como a empresa deve conduzir a questão de segurança no trabalho. Até então, o processo de segurança no trabalho, vamos falar que era muito mais uma questão da integridade física dos nossos colaboradores. E a partir de agora, isso também começa a entender que a segurança é uma segurança física e psicológica ou psicossocial dentro do ambiente de trabalho. E assim como a gente procede nos outros riscos ligados aí à NR1, que é o físico, químico, biológico, ambiental e ergonômico, o risco psicossocial, que é mais um risco dentro do processo ergonômico, ele não é um sexto risco, ele está dentro do processo ergonômico. A gente também precisa fazer um mapeamento do ambiente. Então, falando, por exemplo, de um ambiente barulhento, ruidoso. Então, um profissional vai lá com um aparelho e ele mede quantos decibéis tem no ambiente. E com isso ele vai dizer, olha, realmente o nível de barulho excede aquilo que é determinado, por isso nós precisamos ter um plano de ação, um plano de contenção com relação a esse risco. É a mesma coisa que acontece com relação aos riscos psicossociais, tá certo? Aqui nós estamos falando de situações onde eu preciso olhar o ambiente de trabalho. Nós não estamos falando de olhar as pessoas. Então tem muito profissional desavisado, muito RH que está caindo nessa história de que você precisa fazer teste de estresse, teste psicológico para verificar depressão, ansiedade, burnout, nada disso, tá certo? O que você precisa, e isso é o que está no guia do Ministério do Trabalho, certo? Se eu não me engano, na página 5, até que estou com ele aqui aberto, ele fala o seguinte, ó, que os fatores de riscos psicossociais estão relacionados diretamente com a organização do trabalho. Eles decorrem de problemas na concepção, na organização e na gestão do trabalho, podendo gerar vários efeitos à saúde do trabalhador, no nível psicológico, físico e social. Tá certo? E como eu falei, como o risco psicossocial ele está atrelado à NR17, que fala dos riscos ergonômicos, o item 17.1.1.1 da NR17, ele fala o seguinte, que você precisa verificar as condições de conforto no ambiente de trabalho. Então, sempre nós vamos aqui falar de ambiente de trabalho. Isso vai ficar mais claro daqui um pouco quando a gente falar quais são os perigos com relação ao psicossocial. Então, aqui nós precisamos ter uma metodologia onde a gente consiga entender o ambiente de trabalho e, com isso, nós vamos verificar se esse ambiente existe um perigo e um risco. O que é o perigo e o que é o risco aqui? Vamos entender. Porque nós precisamos ter plano de ação para essas duas coisas. Assim como nas questões do segurança do trabalho física, a questão do ruído, por exemplo, qual é o meu plano de ação? Os meus colaboradores usarem protetores auricular. Esse é o meu plano de ação. A mesma coisa vai acontecer. Eu tenho uma situação
de perigo ou de risco, eu preciso ter uma ação. Se ele é um perigo, eu trabalho de forma preventiva. Se ele é um risco, eu preciso ter um plano de combate. Qual que é a questão do perigo e do risco? O perigo é algo que, olha, pode acontecer. Não está acontecendo, mas pode acontecer. Por exemplo, aqui na Quinto Elemento, os únicos equipamentos que nós temos são computadores e equipamentos aí de copiador, impressora, esse tipo de coisa. Eu não tenho um perigo de ruídos. Eu não tenho maquinário pesado. Então, nem preciso me preocupar. Mas se eu trouxer um maquinário e começar a produzir alguma coisa aqui, opa, eu tenho um perigo disso ser barulhento. Então, eu vou medir o barulho e é isso comprovado que realmente está acima do que é permitido, isso se tornou um risco. Então, vamos entender isso dentro do processo psicossocial. Eu tenho um gestor de um determinado departamento que ele tem uma comunicação mais agressiva, ele é mais direto nas suas palavras, a tratativa dele é mais dura. Opa, eu tenho um perigo, porque isso pode levar em algum momento a uma situação de assédio moral. Isso não sei se está acontecendo, tá certo? Mas por esse perfil do meu gestor, isso pode, eu sei que eu tenho um sinal ali, ó, amarelo. Isso é um perigo. Não, o meu gestor é um gestor muito assertivo, calmo, tranquilo, tem uma ótima comunicação, é super paciente e tal. Não, eu não tenho um perigo, certo? Isso não quer dizer que isso do nada pode ser que um dia ele chegue lá meio estressado e começa a xingar todo mundo, virou um risco, porque aconteceu de fato, tá certo? Então, para essas duas coisas, nós precisamos ter ações. Se é só um perigo, eu trabalho de uma forma preventiva. Se é um risco, eu preciso fazer o processo de combate. Legal. E quais são esses perigos que eu preciso verificar, tá certo? Então, a primeira coisa que você vai para atuar nessa situação da revisão da NR1 é você fazer um mapeamento do seu ambiente. Não é, de novo, com as pessoas, é com o ambiente. E a recomendação, nesse guia do Ministério do Trabalho, na página 8, ele fala que você deve avaliar aí 13 fatores de riscos ou 13 perigos. Primeiro deles, perigo de assédio de qualquer natureza no trabalho. Perfeito? Então você vai verificar se realmente tem isso acontecendo. E já vou falar dos outros 12, mas aqui eu quero fazer um parênteses. Como que eu devo avaliar isso, então, Wilson? Nesse próprio guia, na página 10, ele fala o seguinte, que o Ministério do Trabalho recomenda que isso seja feito de 3 formas, tá? Você pode utilizar uma delas ou você pode utilizar as 3. Nós, da Quinto Elemento, trabalhamos com as 3 frentes de trabalho e vou te explicar o porquê. Primeira frente, um inventário, um questionário, onde as pessoas vão responder perguntas que me direcionam se esse risco está acontecendo no ambiente de trabalho, ou de forma intensa, de forma média, ou de forma baixa ou inexistente. Então, isso vai ser passado um questionário. Esse questionário é anônimo, não é obrigatório. Isso deve ser para todas as pessoas, onde as pessoas devem colocar o seu setor de trabalho. Por quê? O mapeamento de risco deve ser feito por setor e por cargo. Eu posso fazer mas eu só tenho um analista financeiro. Se ele colocar o cargo dele, todo mundo vai saber que foi ele. Então não é mais anônimo. Perfeito. Você pode fazer isso de forma agrupada. Então você pode colocar lá setor administrativo e aí você sabe que naquele setor quais são os cargos. E aí depois você faz isso, a abertura por cargo, entendendo que aquele setor administrativo você fez o mapeamento de forma agrupada. Perfeito? Qual que é depois os outros 2 passos? Você criar workshops, reunir um grupo de profissionais e conversar com eles sobre aquelas ações. Então, uma vez que você já tem as respostas, você verificou os itens que estão em vermelho, vamos discutir, vamos ali conversar sobre esse assunto e aí você vai explorar, você vai entender a fundo. Porque às vezes na pergunta fala assim, você sofre assédio moral? Numa intensidade de 1 a 5. 5. Nesses workshops você vai entender como que
tá? Essa situação. E por que que é importante? E aqui eu vou já falar que eu tenho um olhar, na minha opinião, mais equilibrado quando você fala de pessoas e empresa. Porque eu acredito que a área de recursos humanos, ela precisa atuar como um fiel da balança. Ela não pode pender para um lado e nem pender para o outro. Tem que ser uma área realmente ali de equilíbrio entre esses dois stakeholders aqui, certo? Então vamos pensar isso de uma forma equilibrada. Muitas vezes você tem colaboradores achando que uma cobrança de meta feita de forma respeitosa, ok, ou muitas vezes um feedback feito de forma respeitosa, ok, dentro da metodologia de feedback, isso é um processo de assédio, estou sendo cobrado, né? E não é. Então, nesse workshop, você vai verificar que não, foi uma cobrança normal. Então, eu preciso ter uma atuação muito mais de explicar para a equipe o que é um assédio, do que simplesmente sair punindo o gestor, falando que o gestor é um assediador. Não, eu preciso entender esse processo mais a fundo. Por quê? O segundo passo é você criar um plano de ação. Então, para eu criar um plano de ação, eu preciso ir na causa raiz, que pode ser que nesse meu questionário ele não me dê subsídios para eu saber exatamente o que está acontecendo, tá certo? E aí também tem uma terceira etapa que você olhar o ambiente de trabalho e você analisar documentos. Então, o que a gente deve fazer com essa questão do assédio? Passar uma hora ali, 2 horas no ambiente de trabalho, em cada setor, e verificar como que as pessoas, como que é essa relação entre as pessoas, como que é a dinâmica do trabalho. E aí eu vou laudar essa minha observação. Eu vou analisar documentos. Espera aí, eu tenho canais de denúncia de assédio? Como que foi a tratativa das últimas denúncias? Quantas denúncias nós tivemos? Como que foi o processo de sindicância disso? Então eu vou analisar isso e aí com base nessas 3 informações eu consigo ter esse diagnóstico, esse mapeamento e aí ter um bom plano de ação com 3 informações. Por quê? Elas de formas isoladas podem me levar a não caracterizar de forma adequada o risco, o perigo psicossocial, certo? Bom, então vamos entender os outros riscos e aí a gente fala um pouco mais sobre a questão do plano de ação. O outro risco, outro perigo aqui é a má gestão da mudança organizacional, certo? Então a gente vai verificar, quando a empresa ela promove mudanças na sua estrutura, mudanças na sua forma de trabalho, mudança de sistema, isso é feito de forma planejada? As pessoas estão cientes, as pessoas estão envolvidas, as pessoas são capacitadas e são treinadas isso? Ou a mudança acontece e sai atropelando todo mundo? Então, isso, de forma mal feita, gera danos emocional para os nossos colaboradores. E aqui, voltando à questão, como eu falei, da forma mais equilibrada de pensar nas ações, gente, muito do que acontece de baixa performance, de não atingimento de meta, de não entregar o faturamento, a lucratividade, a produtividade, a qualidade, superar as expectativas dos clientes no ambiente de trabalho, estão relacionados a esses riscos que nós vamos falar aqui, tá certo? Então, eu vejo com bons olhos que esses 13 riscos vai ajudar muito as pessoas e os colaboradores, mas eu garanto que vai ajudar muito mais a performance empresarial. Vai fazer com que as empresas consigam colocar muito mais dinheiro no bolso no momento que elas sanarem isso. Então, risco aí relacionado à má gestão. Outra coisa está ligada à baixa clareza de papéis e funções. Então, aqui nós vamos olhar. E, de novo, por que eu preciso ter essas 3 etapas? O colaborador fala assim, eu não tenho clareza dos meus papéis e responsabilidades. Eu vou olhar a documentação. Tem descrição de cargo? Tem. Então, eu preciso entender o que está acontecendo. Aí eu vou no workshop. No workshop, as pessoas falam, não, eu sei que tem descrição de cargo e eu conheço, inclusive. Mas o problema é que o meu gestor, cada dia, me pede uma coisa diferente do que está na descrição de cargo. Opa!
Eu tenho um problema de desvio de função. Como é que eu vou resolver isso? Será que eu não preciso fazer uma reestruturação do meu cargos e salários? Então, um exemplo. Poxa, eu vou falar de duas situações que acontecem aqui conosco, né? Eu tenho lá um funcionário que ele é um analista financeiro. E aí eu peço para ele fechar a folha de pagamento. Desvio de função porque eu sou do financeiro. Mas se ele for um analista administrativo, e aí ele pode fazer a folha, o financeiro, pode fazer compra de material de escritório, eu posso passar outras atividades sem caracterizar um desvio de função, tendo uma boa descrição de cargo com tudo isso bem caracterizado. Outra situação que eu vejo em empresas, operador de empilhadeira. Operador de empilhadeira, opera empilhadeira. Agora, se ele for um operador logístico, ele pode operar empilhadeira desde que ele tenha o curso, certo? Ele pode separar, ele pode conferir, ele pode fazer várias situações dentro do meu ambiente de CD, certo? Então, às vezes, a questão não é simplesmente não deixa o cara fazer aquilo. Não, é repensar uma boa reestruturação de cargos e salários e isso vai estar resolvido, certo? Bom, baixas recompensas, baixo reconhecimento é o nosso quarto risco. Então, aqui eu vou entender se as pessoas se sentem recompensadas e elas se sentem reconhecidas. Então, aqui nós vamos entender. Os gestores dão feedbacks, reconhecem, eu tenho programas de meritocracia, como que são aí a questão dos objetivos com relação a fazer o processo de mérito em termos de promoção, de aumento ou não? Ou isso é feito conforme o gestor chega lá e fala assim, dá 10% de aumento aí para o Joãozinho porque ele trabalha bem. Eu não tenho regras, certo? E, de novo, a questão do perigo para o risco. Perigo. Você tem regras de promoção? Você tem programas de meritocracia? Não. Isso é um perigo, tá? Porque isso pode me levar a um baixo reconhecimento, baixas recompensas. Como que os funcionários percebem isso? Não, para eles está ok, eles sentem que as promoções são justas. Então esse perigo não evoluiu para um risco. Agora, se eu tenho regras e as pessoas falam que existe uma falta de recompensa, uma falta de reconhecimento, opa, o que está acontecendo? Eu vou por workshop e entendo como é que isso acontece. Porque se eu tenho um programa, tenho regras, mas é que a empresa burla as regras. Entendeu que eu preciso fazer esse trabalho para criar o plano de ação? Aí nós vamos entender falta de suporte, falta de apoio, ou seja, os meus colegas de trabalho, eles dão apoio quando eu tenho um problema, o meu gestor é presente, as outras áreas, ou não, ou é cada um por si. Baixo controle, baixa autonomia no trabalho. Também isso é um problema, porque a empresa tem uma metodologia de trabalho. Eu preciso entender qual é o nível de autonomia, porque eu também não posso liberar para que as pessoas façam do jeito que ela quiser. Imagina um financeiro que fala assim, não, hoje eu não estou afim de pagar os boletos, eu vou pagar só amanhã, porque eu quero ter total autonomia no meu processo de trabalho. Paga amanhã, a gente paga com multa. Não é assim. Eu preciso seguir métodos porque eu preciso garantir a efetividade e a qualidade. Então, também, muitas vezes saem relatórios, minha autonomia é baixa, porque o método é esse. Imagina aqui, falando com você, profissional de RH, vamos resolver que a gente não vai mais pagar os colaboradores no 5º dia útil? Vamos pagar eles lá para o dia 12? O que vocês acham? Eu não tenho essa autonomia. Então a gente precisa entender o que é autonomia, o que as pessoas entendem como autonomia, e aí sim verificar se elas não estão tendo microgerenciamento, porque a ideia aqui é a gente verificar essa questão do microgerenciamento. Outra questão é baixa justiça organizacional, está muito ligado às recompensas também, né? Temos privilégios, fulano chega atrasado, não acontece nada, eu chego atrasado, levo advertência, ou fulano é promovido porque é amigo do chefe, ou por questões de pessoalidade, eu não sei como é que é o processo para eu ter um aumento salarial, e aí acontece com um com o outro, eu não sei muito bem isso. Isso tudo são coisas que, além de mexer com a questão da saúde emocional, isso primeiramente causa desmotivação. E aqui isso são os principais fatores de baixa performance, de não atingimento de meta das empresas. Então, por isso que é importante as empresas investirem, atuarem, e você, RH, realmente colocar muita força dentro desse processo dos riscos psicossociais, porque você vai conseguir trazer
um avanço para a empresa como nunca antes, resolvendo todos esses pontos. E eventos de violência traumáticos, então tem brigas, tem ameaças, agressividade de clientes aqui com relação a isso, pessoas que trabalham aí em call center, em saque, muitas vezes tem muitos eventos violentos por parte do cliente com relação a isso. Você vai mapear e vai verificar. E aqui é importante que nesse diagnóstico você saiba diferenciar isso. Tem o evento, tem o assédio, tem tal situação? Quem é o agente? Aí é o gestor, são os colegas de outro setor, é o cliente. Da onde está vindo esse evento violento, ou assédio, ou a falta de suporte, coisas desse tipo? Bom, aí nós temos aqui também a subdemanda, ou a subcarga. O que é isso? Eu trabalho pouco, eu fico sem fazer nada e com isso eu tenho uma sensação de inutilidade, isso cai a minha autoestima, isso é um grande problema. Ou também a questão do seguinte, eu faço um trabalho muito simples, operacional, e eu sei que eu tenho capacidade de fazer mais, a empresa não me dá essa oportunidade para realmente explorar muito mais a minha competência, o meu conhecimento. Outro ponto, excesso de demanda no trabalho. Esse eu acho que é o concurso dentro dos riscos psicossociais. Todo mundo falando que está extremamente atarefado, que não tem tempo de nada, que está sobrecarregado e assim por diante. Aqui também merece um capítulo à parte, por quê? Muitas vezes a pessoa está sobrecarregada, porque, vamos lá, o que a gente vê nesses 13 anos aí de consultoria? A gente chega para a empresa e fala assim, o funcionário ele produz 60% do que ele poderia. Você vai falar com o funcionário e ele fala que ele está sobrecarregado. Peraí, qual que é o grande problema? O grande problema é que a desorganização do ambiente, a desorganização do trabalho faz com que a pessoa retrabalhe muito. Então, quando eu olho toda a carga de retrabalho, ela trabalha muito, ela tem uma sobrecarga. Mas quando eu olho a produtividade dela, ela é muito baixa. Então, eu preciso fazer um trabalho de eliminar retrabalho. E aqui, recentemente, a gente fazendo vários cursos sobre essa atualização da NR1, eu vi vários profissionais falando assim, se tiver aqui uma questão de excesso de demanda, o plano de ação é contratar mais gente. Chega para o diretor da empresa e fala que você vai precisar dobrar o quadro de colaboradores por uma exigência dos riscos psicossociais. Então a gente também precisa entender como profissional de RH, de novo, esse olhar equilibrado. Não é simplesmente sair colocando qualquer tipo de plano de ação. Se a gente organizar o trabalho, a gente consegue eliminar o excesso de demanda, inclusive aumentando a produtividade. É isso que a gente faz na Quinto Elemento há 13 anos com relação aos nossos clientes, certo? Aqui eu vou trazer 2 exemplos. Recentemente a gente descobriu que um soldador de uma empresa, ele ficava cerca de 52% do tempo dele ocioso, dentro de uma metodologia de cronoanálise, de análise de tempo. Ele ficava 52% do tempo ocioso. Aí quando chegavam as peças para ele soldar, ele precisava em 48% do tempo fazer 100% de produção. Isso é impossível, tá certo? O que acabava acontecendo? Ele fazia horas extras e com isso ele tinha lá cerca de 60%, 70% de produtividade fazendo horas extras. Ficava estressado, tinha problema familiar com isso, a esposa dele reclamava que ele nunca tinha tempo para a família e uma série de coisas com a produtividade muito baixa. Quando a gente fez um trabalho de processos de organização do trabalho dentro de um fluxo contínuo de peças, o que começou a acontecer? Ele começou a sair no horário, ele quase que dobrou a produtividade dele com redução de hora extra, não teve mais problemas familiares, tirou o estresse e muito mais produtivo. Uma outra situação que aconteceu aqui na Quinto Elemento, falando sobre excesso de demanda. Contratamos um assistente e eu pedi para ele fazer um trabalho com uma planilha Excel, um trabalho financeiro. Ele demorou 2 dias e meio para fazer essa planilha. Quando eu fui ver essa planilha estava errada, tinha alguns erros ali. E aí eu peguei a base de dados e refiz o relatório.
em 15, 20 minutos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nossa, Wilson, você é o máximo? Claro que não. Mas para você tirar um excesso de demanda, porque se eu passar 3 planilhas para ele fazer por semana, ele vai ficar desesperado, ele não dá conta, porque ele demorou 2 dias e meio com cada planilha. O que eu preciso fazer? Um curso de Excel para ele. Então, qual que é o meu plano de ação quando eu olho que esse rapaz está com excesso de demanda? Curso de Excel. Então, quanto mais capacitado eu sou, mais agilidade eu tenho para resolver ali as situações do meu dia a dia. Muitas vezes isso também está ligado com processos, a metodologia, uma série de coisas. Eu tenho excesso de demanda porque eu não sei como aquela empresa faz. Quando eu cheguei, eu não tive curso do sistema que a gente opera. Eu fui trabalhar uma vez numa multinacional, me entregaram o meu computador, deram a senha do SAP, se vira. Como é que eu acesso esse sistema? Nunca tinha visto SAP na época na minha vida. Então, eu vou ter um excesso de demanda, porque aquilo que eu vou fazer eu demoro muito para fazer, porque eu não sei fazer. Então, a gente precisa atuar nessa questão de capacitação. Sim, tem coisas que é excesso mesmo, que aí vai precisar repensar, redistribuir tarefas. Mas a gente precisa ir a fundo. Com relação ao relacionamento, como que é o relacionamento de trabalho entre as pessoas trabalham em equipe, e aqui relacionamento não é eu não gosto do fulano fica fazendo fofoca, falou de mim, eu não vou com a cara dele. Não é nada disso. O relacionamento com relação ao trabalho. Não, quando eu preciso de informação, fulano, eu não vou com a cara dele, mas ele me passa informação, quando eu preciso de ajuda, ele me ajuda, ele me dá as orientações. Perfeito. A relação do trabalho funciona muito bem. Aqui nós não estamos falando de amizade no trabalho. Eu estou falando do relacionamento profissional no ambiente de trabalho. Funciona? Funciona. Perfeito. Então são essas coisas que a gente precisa orientar bem as equipes com relação a isso. Entramos na questão de condições de difícil comunicação. Então, qual empresa que não tem falha de comunicação? E aí nós precisamos aprofundar quais são essas falhas e realmente ter aí tratativas com relação a isso. Que isso pode ser desde capacitação, em termos de comunicação, de capacitação de liderança, mas também pode estar ligado às ferramentas, a processos, a sistema, checklists, follow-ups e coisas desse tipo. E o 13º risco é para aquelas pessoas que fazem trabalhos remotos. Aqui nós estamos falando de basicamente 2 características. O home office e também aquelas pessoas de empresas terceirizadas, né? Portaria, limpeza, coisas desse tipo, onde a pessoa fica alocado, ela fica longe do seu ambiente de trabalho. E aqui nós precisamos entender como está a situação dela, o sentimento dela de isolamento. Com isso, nós vamos entender e permeamos aqui os 13 riscos. Então é importante aprofundar. Com isso, o diagnóstico vai ter o questionário, que vão me dar a intensidade. Nós vamos, através de análise de documentos e análise de ambiente, e também da questão dos workshops, de conversar com as pessoas, nós vamos categorizar, nós vamos dar mais robustez, criar um plano de ação para cada um desses perigos ou riscos, certo? Perigo. Não está doendo, ele está lá, ele pode acontecer, mas as pessoas ainda não estão sentindo risco, as pessoas já estão sentindo o efeito disso, certo? Se ele é um perigo, como que eu vou prevenir para ele não acontecer? Se ele é um risco, como que eu vou combater para ele diminuir ou sumir? Feito esse plano de ação, nós vamos construir tudo isso dentro do PGR. Esse é um documento oficial que tem toda uma metodologia de construção. Eu preciso fazer a questão de classificar risco, perigo, intensidade. Conforme a intensidade disso, meu plano de ação precisa ser mais enérgico ou menos enérgico. E aí eu vou classificando isso, determinando os planos de ação, insiro tudo isso no PGR. Importante, uma vez inserido, eu preciso colocar o que vai ser feito, quando vai ser feito, por quem vai ser feito. E depois eu preciso ir atualizando, conforme isso vai ser realizado, esse plano, eu preciso ir lá e falar, ó, isso estava previsto para ser feito em julho, aconteceu em julho, ou aconteceu em agosto, com atraso, mas o plano está acontecendo. Por quê?
A partir do dia 26 de maio, você pode ser fiscalizado com relação a isso. E o que o fiscal vai ver? O PGR. Tudo isso que eu falei só vale se tiver tudo isso no PGR, tá certo? Que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Então, o fiscal vai olhar e falar, você mapeou? Não, multa. Mapeou, tem plano de ação? Não, multa. Mapeou, tem plano de ação, ok. Está cumprindo o plano? Não, multa. Como eu falei, é exatamente com relação às outras situações do PGR. Tem barulho? Tem. Eu mapeei. Qual que é o plano? Entregar protetor auricular. Você está entregando? Não. Multa. Então, todos os planos devem ser cumpridos. Perfeito? E o importante, qual é o profissional que deve fazer esse tipo de análise, mapeamento, diagnóstico e produção de plano e produção de PGR? Um profissional capacitado, certo? A NR1 não fala nem para os riscos físicos, que isso deve ser um técnico do trabalho, né, de segurança do trabalho, e ele também não diz com relação aos riscos psicossociais, que deve ser o profissional com a formação A, B e C. Ele fala que é responsabilidade da empresa ter o PGR e confeccionar o PGR. Então a empresa é responsável por isso. E ela deve nomear profissionais capacitados para isso. Então, qualquer pessoa capacitada pode fazer isso. Então, pode ser um profissional de RH, pode ser um profissional de qualquer área de atuação, com formação em psicologia, administração, enfim, desde que, pessoal, eles entendam essa organização do trabalho. Como diz lá o manual, a concepção, organização e gestão do trabalho. Lembrando que aqui, em momento nenhum, nós devemos avaliar pessoas. Aqui ele não está pedindo para olhar quantas pessoas estão deprimidas, quantas pessoas estão ansiosas, quantas pessoas... Não, a atuação não é na pessoa, é no ambiente. Porque não adianta as pessoas estarem depressivas por uma situação do trabalho e eu prover tratamento. Eu preciso eliminar esse risco. Ah, porque meu chefe briga comigo. Então o chefe para de brigar. E aí, naturalmente, essa saúde volta. Sim, talvez precise de tratamento e tudo isso. Daí você vai direcionar para os órgãos competentes, hospitais, clínicas, se você tem plano de saúde, enfim, para ele ir para um processo de tratamento. Isso não é uma responsabilidade da empresa, certo? A empresa precisa avaliar o seu ambiente. E aqui nós precisamos de profissionais capacitados em fazer leitura do ambiente profissional, que tenha muita experiência com relação a isso, a processos de gestão, de organização do trabalho, metodologias de processo, metodologias de avaliação de performance, de cargos e salários, de treinamento e desenvolvimento. Então, seja uma pessoa mais multifuncional nessas questões, que possa ter esse olhar do ambiente. Tá? E aí as tratativas também são tratativas no ambiente. Tem muito profissional vendendo aí que para você cumprir a NR1, você precisa fazer papos psicológicos com relação à saúde mental. Não. Se ele tem baixa clareza de papéis e responsabilidades, não adianta mensalmente você ir lá e falar sobre estresse, sobre ansiedade, fazer meditação, mindfulness e não sei o quê, que não vai adiantar nada, tá certo? Eu tenho alta demanda de trabalho porque eu não sei Excel e eu demoro 2 dias e meio para fazer uma planilha que eu poderia demorar 20 minutos, meia hora. Plano de ação não vai ser palestra sobre ansiedade. É um treinamento de Excel, o plano de ação. Então, muito cuidado, RH, para você não perder credibilidade dentro desse processo. E se você terceirizar isso para alguém fazer, alguma clínica, um profissional, uma consultoria, enfim, não delegue o plano de ação para eles. Acabamos de revisar aqui um cliente que fez já há algum tempo isso, né? Saiu na frente, já há alguns meses fez o plano, fez com uma clínica, a clínica entregou 20 páginas de plano de ação. Aí eu perguntei para ele, do que você já cumpriu sobre isso?
Nada, nem tinha visto nada disso. E tinham planos de ação que, desculpa, gente, que não faz o menor sentido, tá? Então, muito cuidado. O plano de ação, o PGR, é uma obrigação da empresa, a empresa deve liderar isso. Por mais que você ouça a recomendação dos profissionais que estão fazendo isso, é importante que a empresa aprove e ela determine o que deve e o que não deve ser colocado no PGR. Por quê? Uma vez isso colocado no PGR e assinado, virou um documento oficial. O fiscal vai chegar lá e vai falar assim: e aí, você está cumprindo tudo isso? Nossa, eu nem sabia que tinham colocado tudo isso. Azar seu, porque a responsabilidade é sua, da empresa. Perfeito? Bom, se você tiver dúvidas com relação aí aos riscos psicossociais, como fazer isso, como produzir PGR, como fazer o inventário, como lidar com toda essa situação aí no ambiente de trabalho, deixa aqui o seu comentário e a gente vai falar cada vez mais aí dentro desse tema que está batendo na nossa porta aí, a fiscalização. Muito cuidado, 26 de maio, isso já entra em vigor. E até a próxima.